Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo. Uma excelente noite a todos que já estão aqui nos aguardando. Temos aqui o Lucas Borges, Denis Carvalho, Johnny Fred, Eduarda, Beatriz, Elisa. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana, bem pontual. Vamos falar sobre os serviços públicos. Boa noite. Hoje, conosco, mais uma vez aqui, professor Samuel Merbach. Seja muito bem-vindo. E estamos juntos para mais uma live. Boa noite, professor Nildo Moraes. Boa noite aos amigos que estão nos assistindo e que vão nos assistir a posteriori, né? Hoje a gente vai falar um tema bastante importante, um tema que trata da Constituição, que trata também do direito administrativo. É um tema recorrente em concursos públicos, em exame de ordem, né? E é um tema que está diretamente ligado à vida do cidadão, né? Porque todos nós utilizamos, de alguma maneira, dos serviços públicos. Então, o que são serviços públicos, como eles se classificam, quais são os princípios, né? A diferença entre as diversas modalidades. Então, tudo isso vai ser tratado na live de hoje, professor Nildo Moraes. E, diante disso, então, né, o fundamento constitucional do serviço público, como a gente sabe, ele vem previsto no caput do artigo 175, que diz o seguinte: incumbe ao poder público, na forma de lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, né? Então, o pessoal que está estudando para concurso, faça as anotações dos conceitos, dos artigos, que isso ajuda bastante, né? E a primeira questão, então, que envolve o tema de hoje, o que é serviço público, né? Então, segundo a doutrina, né, serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o escopo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público, né? Então, um dos doutrinadores traz aqui para a gente, então, esse conceito de serviço público, né? Então, a gente já sabe o ditame constitucional, a gente já sabe o conceito, né? E, então, é importante a gente falar um pouco sobre os princípios dos serviços públicos, né? Bom, a gente já falou numa live anterior do famoso LIMP, né, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, professor Nildo, depois você coloca um card aqui para a gente, né, para Claro. que os colegas que queiram depois assistir a essa outra live que a gente falou dos princípios LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, para que eles possam também assistir, né? E quais seriam, então, outros princípios mais ligados, vamos falar assim, à questão do tema de hoje, né? Primeiramente, é o princípio da regularidade ou da prestação, né, do serviço público. O que diz este princípio? Ele diz o seguinte: é dever do Estado a prestação regular do serviço público, direta ou indiretamente. A ausência do poder público na prestação de serviço poderá causar danos e, por consequência, dever de indenizar todos os prejudicados, né? E aí a doutrina ela traz para a gente o seguinte exemplo, né? Se o ônibus que passa todos os dias às 8 horas no ponto começa a chegar às 9 e depois às 9h30 e outro dia não passa, isso vai violar o chamado princípio da regularidade, né? Então, o serviço ele tem que ser prestado de maneira regular, né? Um outro princípio importante é o princípio da segurança, né? Através, então, dos ditames desse princípio,
o Estado deve prestar serviço público de maneira a não colocar em perigo a integridade ou a vida dos usuários, né? E um outro princípio também bastante importante é o chamado princípio da atualidade, né? Esse princípio ele vem bem expresso no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 8.987/65, né? Que estabelece o seguinte: a atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação, como também a melhoria e a expansão do serviço, né? A qualidade, o maquinário, o pessoal, né, tem que estar atualizado, principalmente nos dias atuais, diante de tanta inovação tecnológica, né, que acaba abrangendo diversos tipos de serviços públicos, né? Também, ainda dentro desse quesito, nós temos o chamado princípio da generalidade / universidade, né? Esse princípio ele diz que é uma universalidade na prestação do serviço público, isto é, o serviço deve ser prestado a todos os usuários de maneira igualitária e impessoal, não podendo acontecer nenhum tipo de discriminação, né? Então, por exemplo, o ônibus que passa no bairro da periferia, ele deve ter a mesma qualidade daqueles ônibus que circulam, por exemplo, nas áreas empresariais da cidade, né? Outro princípio também bastante importante é o princípio da cortesia, né? Cortesia, cortês na prestação de serviço, né? Ou seja, né, o serviço deve ser prestado de tal maneira que todos os usuários sejam respeitados, né? A cortesia, todos os usuários do serviço público devem ser muito bem tratados, devem ser tratados tanto com respeito quanto com educação, né? Outro princípio importante é a modicidade das tarifas, né? Ou seja, esse princípio estabelece que na prestação de serviço público, né, o preço deve ser reduzido, né, de forma a atingir a universalidade na prestação, ou seja, o preço deve ser um preço razoável, né, que todas as pessoas tenham condições de pagar para o uso desse determinado serviço, né? E esse princípio, a doutrina entende que ele será atendido, né, quando o preço da tarifa corresponde à justa relação de custo e benefício, né, na prestação do serviço, né? E o princípio da continuidade, né? O serviço público ele não pode ser interrompido, né? Por quê? Porque o serviço público ele é de grande importância para a comunidade, né? Então, professor... Com certeza, né? É o retorno. É o retorno, né? É o retorno dos impostos pagos, né, professor? Exatamente. Pois não, professor. Professor Nildo, você que é um tributarista, né, sabe como que se mantém o serviço público através, né, dos tributos que nós pagamos, né? Então, a gente aí vê a relação entre as matérias de direito público, né? Então, como, por exemplo, o direito tributário, né, ele se liga, né, ao direito administrativo, né? Então, foi muito bem lembrado, né? A gente paga os impostos, né? Eu estou com problema. Estamos com um pequeno delay aqui, Sim. mas não tem problema. Nós vamos regular aqui. Aqui está chovendo, então a internet tem algumas instabilidades.
Entendi. Mas coloquei a participação aqui, ó. Participando aqui o Jadiel Schmitz, a Alessandra Pereira, Real da Terezinha, Fernando Marinho, Esther Alcino. E temos uma participação, creio que até internacional aqui também. Eres bienvenido, mis amigos. Pessoal, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade. Tá muito bem. Hoje, agora nós estamos no momento com 570 pessoas assistindo a nossa live, viu, professor? Que ótimo, né? E vamos aproveitar o ensejo, professor Nildo, para falar para o pessoal que ainda não é inscrito, né? Que eles se inscrevam nos canais, né? O seu canal, professor Nildo Moraes, e também no meu canal, professor Samuel Merbach, né? Que são canais que trabalham juntos e que sempre trazem, toda semana trazem, algum tema de relevância cultural, jurídica, filosófica, né? E de maneira totalmente gratuita. E vamos pedir também que o pessoal coloque o dedão, né? Dá o like para a gente, né? Compartilhe essas informações. A compartilhar nas redes sociais, né? Para vocês que são estudantes, querem prestar um concurso público, se inscrevam aqui no canal. Nós temos canais de aula também, onde nós abordamos provas para a OAB, para concursos públicos. Temos alguns quadros no canal do professor Samuel Merbach, como o X da Questão, onde a gente pega algumas perguntas de concurso, respondemos e damos para vocês as bases, né? Porque, como mencionou aqui a nossa amiga, o conhecimento, ele não ocupa espaço, muito pelo contrário, né? O conhecimento, ele pode livrar você, inclusive, de algumas situações desagradáveis, né, professor? Ah, com certeza, né? É como dizia lá os filósofos, o conhecimento traz o poder, né? O poder de conhecer as coisas, né? De não cair em situações embaraçosas, né? De saber argumentar, de saber criticar, né? Então, é de uso diário, né? É de uso pessoal e diário, né? Perfeito. E, professor Nildo, a gente pode falar um pouco sobre a classificação do serviço Claro, público? com certeza. Com certeza. Então, quanto à classificação dos serviços públicos, né, segundo a doutrina, né, ela faz uma classificação aqui, classificação quanto à essencialidade, né? Então, quanto à essencialidade, o serviço público pode ser serviço público indelegável, né? E o que seria o serviço público? O que seriam os serviços públicos indelegáveis? São aqueles que somente podem ser prestados pela administração, isto é, não podem ser delegados para serem executados por terceiros, né? Em razão de estarem relacionados com as atividades que são próprias do poder público, né? Então, serviços públicos indelegáveis. Como exemplo, a doutrina traz para a gente aqui o Serviço de Segurança Nacional, né? É um serviço indelegável. Se tem o indelegável, tem o delegável, né? E o que seria o serviço público delegável? É aquele que admite execução por terceiros, né? Exemplo, é o serviço de energia elétrica, né? Então, aqui é a primeira classificação, né? Uma segunda classificação quanto ao objeto, né? Quanto ao objeto, os serviços públicos se dividem em serviços administrativos, né? São atividades que têm como escopo atender às necessidades internas da administração ou servir de fundamento para outros serviços, né? Exemplo, imprensa oficial. Quanto ao objeto, eles podem ser também chamados ou classificados de serviços comerciais ou industriais, né? São atividades que têm como escopo atender à necessidade da coletividade no seu aspecto econômico, né? Exemplo, serviço de energia elétrica, né? E também dentro dessa classificação nós temos os chamados serviços sociais, que
que são as atividades que têm como finalidade atender às necessidades essenciais da coletividade, em que a atuação da iniciativa privada, juntamente com a atuação do Estado, né? Exemplos dados pela doutrina, nós temos, por exemplo, os serviços de saúde, né? Então, por exemplo, nós temos hospitais públicos e privados, né? Também o serviço de educação, dado que nós temos escolas públicas e escolas privadas, né? Então, aqui é a segunda classificação, né? Uma terceira classificação, professor Nildo, é quanto ao usuário, né? Então, quanto ao usuário, serviços públicos podem ser individuais, que tem o termo aqui em latim, uti singuli, né? São aqueles prestados a usuários determinados ou determináveis, né? Exemplo, serviço de energia ou de telefonia domiciliar, né? E os serviços públicos também podem ser gerais. O termo em latim é uti universi. São aqueles serviços prestados à coletividade de maneira geral, né? Como um todo. Exemplo, segurança pública e iluminação pública, né? Então, aqui, professor Nildo, algumas classificações dos serviços públicos, né? Professor, os serviços públicos, já que o senhor está mencionando sobre isso, ele tem 3 tipos. Quando ele é delegado, tirando os indelegáveis aí, que é privativo, né, da administração, mas nós temos aí os serviços que são delegados. Então, existem 3 tipos, tá, pessoal? Existe a concessão, a permissão e a autorização, tá? Existem algumas entidades, como, por exemplo, as associações, as OCIPs, em que elas podem fazer um termo de compromisso com o órgão, tá? O que seria esse termo de compromisso? Ela se braço do Estado para prestar que tipo de serviço? Na área de educação, na área de saúde, na área da assistência social. Então, para isso é necessário uma associação ou uma ONG, tá? Todas as associações, elas são ONGs, na verdade, que é uma organização não governamental, tá? O que difere uma da outra é a qualificação. Uma qualificação de OCIP, existem alguns requisitos para que isso seja necessário, no mínimo 3 anos de atividade, ter no seu objeto, naquilo que você vai desenvolver, um dos itens relacionados na Lei 97/90 de 1999. E aí você pode ter uma concessão, uma permissão ou uma autorização. O que difere um do outro? A concessão, ela é um acordo, tá? Em que a administração pública ela concede, transfere, por exemplo, a concessão é algo desagradável, né? Ninguém gosta de pagar pedágio, mas quando você paga um pedágio, aquilo é uma concessão que o Estado, quando eu falo Estado, falo Brasil, tá? Mas nesse caso, o Estado mesmo, o Estado de São Paulo, onde nós vivemos hoje, eles fornecem uma concessão para que alguém administre as rodovias e cuide das rodovias e ofereçam, então, os serviços. Quer fazer algum complemento sobre a concessão aí, mestre? A concessão, ela é um contrato, né? E quem ganha a licitação, né, assume esse contrato para a prestação do serviço público, como você disse, professor Nildo Moraes, né? E como exemplo de concessão, nós temos as rodovias, né? E geralmente são contratos por prazos aí médios, né? Por prazos maiores, né? Então seria aí um complemento, né? Perfeito. Então, essa concessão, digamos assim, ela é contratual, né? Como o professor Samuel Merbach havia mencionado, e ela é uma transferência por licitação, tá? O tema de hoje, pessoal, nós estamos falando basicamente sobre o direito administrativo, tá? Serviços públicos.
Existem também existe a possibilidade de se formar um consórcio de empresas, tá, para que elas atendam essa demanda e exerçam esse serviço público de interesse geral da população de determinado local. Existe também a autorização, tá, que é um ato discricionário e precário. O que seria um ato discricionário? Existe uma grande diferença entre o cidadão comum, nós, e o poder público. Tá? O poder público, ele só faz aquilo que está em lei. O que eu quero dizer com isso? Está dentro da legislação, aquilo que ele deve fazer, ele é obrigado a seguir aquilo. Mas a autorização, ele é um ato discricionário. Sobra muito pouco para a administração essa parte do ato discricionário. É quando ela não precisa, por exemplo, fazer uma licitação para contratar um serviço, tá? Então, ela autoriza. A permissão é um ato administrativo, discricionário e precário. E, ao contrário, né, a concessão é um contrato administrativo bilateral. E a autorização e a permissão, por seu turno, distinguem-se em relação ao interesse visado com a atividade a ser relacionada. Você pode ter uma autorização, por exemplo, para exercer, dentro de um certo estabelecimento, a sua atividade com uma ONG, por exemplo, de assistência social. Perfeito? Algo que o senhor queira complementar aí, mestre? A autorização, né, ela, vamos falar assim, tem menos força, né, entre aspas, do que as outras duas modalidades, né? Então, por exemplo, o sujeito precisa da autorização para interditar a rua para fazer a festa de São João, né? Então, é um exemplo de autorização, né? Perfeito. O Cortes Mr. Beast Brasil, se eu falei certo, ele diz, dependendo do valor, não precisa da licitação, se não me engano. Exatamente, entra nos atos discricionários, por conta do valor. Eu vou colocar uma situação hipotética aqui, só para vocês entenderem, tá? Vamos supor que dentro de uma prefeitura quebre o microfone. O microfone quebrou. Em decorrência do valor de um microfone como esse, que custa... Eu paguei R$30 quando eu comprei. R$30. Para você criar uma licitação, você vai ter em torno de uns R$5.000 de despesas para fazer editais de convocação, mandar carta de convocação. O que é mais fácil? Através de um ato discricionário. Você comprar um microfone de R$30 ou fazer toda uma licitação. É o ato discricionário. Obrigado pela participação aí. Exatamente, está corretíssimo aí a sua colocação. Outro pessoal aqui, eu fico lendo o chat e não vejo a live. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, tá? Estamos aqui para auxiliá-los aí no que for necessário. E obrigado aí pela participação de todos vocês aí. Mestre, continuemos. Então, voltando aqui um tópico também importante dos serviços públicos, são as formas de prestação do serviço público, né? Os serviços públicos podem ser prestados de forma centralizada ou descentralizada, né? Então, diante disso, se pergunta o que é o serviço centralizado, né? É aquele que é prestado diretamente pelas entidades políticas da administração direta, né? União, Estado, Distrito Federal e município, através de seus órgãos e de seus agentes, né? E o que seria, então, o serviço descentralizado, né? É aquele serviço que é prestado por outra pessoa que não seja integrante da administração direta, né? Então, aqui é bastante simples, né? E falando um pouquinho aqui da concessão do serviço público, né? A gente tem aqui a Lei 8.987/95, né? Que ele diz: concessão de serviço público, a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação,
Na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado, né? Então, aqui algumas características importantes da concessão, né? O poder concedente é aquele que possui a titularidade do serviço delegado, né? Que pode ser, por exemplo, União, o Distrito Federal, o Estado, o município, né? E concessionário é o particular, é o sujeito que presta o serviço público mediante o contrato de concessão, né? Sim. Então, aqui alguns complementos, né? E a questão da responsabilidade do concessionário, né? O concessionário do serviço público, ele responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou aos terceiros. Ademais, determina o aludido dispositivo legal que a fiscalização exercida pelo órgão competente não exclui nem atenua a responsabilidade do concessionário, né? Então, só aqui alguns complementos, né? Um outro tópico também importante, intervenção do poder concedente, né? O poder concedente poderá intervir na concessão com o objetivo de que a prestação do serviço seja feita da maneira adequada, né? Bem como, né, que ela cumpra aqui os dispositivos contratuais e também legais, né? Para isso, pessoal, é importante a participação de todos os cidadãos. Por quê? Porque quando é contratado um serviço que é pago através dos nossos impostos, né, do seu imposto, e não pense que você fala, mas eu ainda não trabalho, eu trabalho de forma esporádica, eu faço alguns bicos apenas, você paga imposto, tá? Tudo que você compra está embutido imposto, então você é um pagador de imposto. Não como uma empresa, mas é um pagador de impostos do mesmo jeito. Então, quando o serviço ele não está contento, existe aí essas formas que o professor Samuel Merbach mencionou sobre a intervenção do poder concedente, aquele que está concedendo a autorização, a permissão ou a concessão. E quais seriam, professor, esses meios e o que são cada um deles de intervenção do poder cedente? Bom, tem diversas formas de intervenção, né? E antes, né, a intervenção do poder concedente, né, é para assegurar a adequada prestação do serviço público e o cumprimento das normas contratuais, né, e também legais, né? E também ainda continuando esse assunto, existem as formas de extinção do contrato de concessão, né? Quando se termina o contrato de concessão por termo contratual, né? Então, tem o prazo estipulado, fim do prazo, por óbvio, né? Se sincero. Uma outra maneira é chamada encampação, né? É a retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização, né? Ou seja, nesse sistema é quebrado, né, o contrato, mas existe por interesse público. O que é o interesse público aqui? Seria exatamente a população argumentando que o serviço, por exemplo, o transporte coletivo não está contente, os ônibus não têm um ar-condicionado, não tem o conforto que estava previsto durante a concessão daquele período, né? Então, é quebrado antes. Porém, existe toda uma normativa e é indenizado, né? Quem está prestando esse serviço. Perfeito, mestre? Exatamente, né? E uma outra forma de extinção do contrato de concessão é a chamada caducidade ou decadência, né?
e que consiste na rescisão do contrato por iniciativa da administração em razão da inexecução total ou parcial por parte do concessionário, né? Também pode ser extinto por rescisão do concessionário, né? Decorre do inadimplemento do poder concedente e a interrupção da prestação do serviço público depende de decisão judicial transitada em julgado, né? Pode acontecer também na chamada modalidade de anulação, que a doutrina diz o seguinte: constatada alguma ilegalidade, dar-se-á a extinção do contrato de concessão e a devida responsabilização de quem tiver dado causa ao vício, né? Então, E isso pode também, acontecer de ambos os lados, né? sim, Pode acontecer de ambos os lados, tanto do poder concedente quanto de quem está prestando esse serviço. Aí, isso é importante, tá, pessoal? E é interessante vocês decorarem, porque existem várias formas da extinção aí, como nós estamos colocando, né? Primeiro, é mais simples, é o termo contratual, né? Que é o prazo estipulado dentro do próprio contrato. Venceu o contrato, não foi renovado, acabou o contrato. E a anulação, né? Por uma ilegalidade, isso pode ser de ambos os lados. Constatada isso, transitado e julgado, ocorre aí a anulação. Mestre, por favor. e também por falência ou extinção da empresa concessionária, ou falecimento ou incapacidade do titular, em caso de empresa individual, né? Então, aqui a gente fez um resumo dos aspectos, vamos falar assim, que são importantes, né? Da questão ligada à concessão, né? De serviço público. Perfeito. Professor, e existem, além dessas parcerias, desses termos de compromisso com os CIPs, existem também a parceria público-privada. O que seria uma parceria público-privada, conhecido como PPP? Então, olha só, a doutrina, né, ela diz para a gente o seguinte, que as parcerias público-privadas são modalidades especiais de concessão e foram instituídas através da Lei 11.079/04, né? Logo, no nosso ordenamento, existem duas espécies de concessão. A concessão comum, que tem determinação legal na Lei 8.987/95, já analisamos um pouco anteriormente, né? E a concessão especial, que a gente está falando agora, que são as parcerias público-privadas, que estão regulamentadas na Lei 11.079/2004, né? O escopo das PPPs é atrair investimento nacional e estrangeiro para a realização de projetos maiores, né? A parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão e pode ser apresentada na modalidade patrocinada ou administrativa, né? A concessão patrocinada é aquela através da qual a concessão de serviço público ou de obra pública envolve, além da tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público ao parceiro privado. De tal maneira que existe uma parceria entre o poder público e a empresa privada, onde esta receberá, além das tarifas pagas pelos usuários, um valor pago pelo ente público, né? Por sua vez, nós temos também a chamada concessão administrativa, que, segundo a doutrina, consiste num contrato de prestação de serviços, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens, no qual a administração pública seja usuária direta ou indireta, né? Exemplo de administração usuária direta: serviço de demolição de um prédio público, né? Exemplo de administração usuária indireta: serviço de saúde bancado integralmente pelo poder público e prestado por empresa privada, né? Neste último exemplo, a administração será usuária indireta, pois a coletividade é usuária direta do serviço
de saúde. Então, aqui... Perfeito, professor. Tivemos aí, então, olha só, pessoal, quanta informação importante. O que é o serviço público, né? Nós já colocamos para vocês aí. É toda atividade administrativa ou de prestação direta e ou indireta de serviços à população, ou seja, a nós, exercidas por um órgão ou uma entidade administrativa pública ou pela iniciativa privada, baseada em uma dessas modalidades que nós falamos, da permissão, da concessão, da autorização, dos PPPs, tá? O serviço público, pessoal, ele está totalmente ligado à arrecadação dos impostos, e como eu percebi aí um dos comentários aí, esse pagamento de impostos mata a gente, de fato, né? Não é legal pagar impostos, principalmente quando, infelizmente, lamentavelmente, nós não vimos um retorno tão satisfatório, né? Quanto aquilo que nós esperamos e desejamos. Mas é o que está escrito, determinado na legislação, né? Na Constituição Federal de 1988. E, professor, o que nós podemos fazer aí, né? Falar mais a respeito dos serviços públicos? A gente pode abordar um pouquinho mais a questão da permissão, né? A permissão, ela tem natureza de contrato precário, né? E através dela é possível delegar ao particular o mesmo objeto da concessão, qual seja o serviço público, né? Mas na permissão, em que pese existir a necessidade de licitação, esta não precisa ser na modalidade de concorrência, pode ser outras modalidades, né? Perfeito. Sendo que a modalidade de concorrência ela é tida como a mais complexa de todas, né? Então, aqui, né, só um Concordo com você, viu, Esther? Concordo com você. Ela está comentando aqui que, por exemplo, está citando aqui, professor, no caso da energia elétrica, da extra, né, pela escassez hídrica, com certeza. O aumento aí na energia e ainda podemos, apesar que está chovendo, voltou a chover agora, né, esperamos aí que os reservatórios voltem aos níveis normais e satisfatórios, e que o Estado como um todo, né, o Estado que eu falo, país, Brasil, atentem mais para prevenção. Isso é muito importante. Quando nós tivermos políticos, né, gestores que tenham essa visão de prevenção, com certeza o nosso Estado, o Estado, mais uma vez, Brasil inteiro, independente dos estados, terão aí uma qualidade melhor de vida, né? Professor, por favor. E também só fazer aqui um pequeno complemento sobre a questão da autorização de serviço público, né? Então, segundo a doutrina, trata-se de ato administrativo unilateral, discricionário e precário, através do qual o poder público delega a particulares a execução de determinados serviços, né? Não são todos serviços públicos que podem ser delegados por meio da autorização, mas somente aqueles que são admitidos por leis específicas, né? E também a questão aqui histórica, né? Que os serviços públicos tiveram a relevância na Constituição Federal de 1988, né? Então, o serviço público, né, retomando aqui que é um assunto importante, é toda atividade administrativa ou de prestação direta e indireta de serviços à população, né, exercida através de um órgão ou entidade da administração pública ou da iniciativa privada, né? De tal maneira que os serviços públicos muitas vezes não são prestados exclusivamente pela administração, né? De maneira geral, a prestação indireta desse serviço ocorre através dos dispositivos legais que nós mencionamos anteriormente, né? Pode ser pela concessão, pela permissão ou autorização do poder público, né? Então, só aqui Perfeito. esse complemento, né? Maravilha, mestre.
Pessoal, nós agradecemos aí a participação de todos vocês, convidamos vocês a se inscreverem no canal. Tem outros 2 canais aqui, o canal do professor, só vocês procurarem aí, professor Samuel Merbach ou professor Nildo Moraes. Nos ajude a levarmos mais informações, né, para muitas pessoas, e principalmente a forma de cobrarmos, enquanto cidadãos pagantes de tributos, um serviço de melhor qualidade, né? E como nós podemos chegar a isso? Através das associações, porque a vida dos munícipes, elas acontecem nos bairros. E o que eu quero dizer com isso? Vocês podem criar associações de bairros e levar essa demanda até o gestor do seu município, e através da Câmara de Vereadores. É assim que funciona, tá? Então, você leva a demanda do seu bairro para o seu vereador e ele apresenta os projetos, né? E o executivo é quem faz, tá? Não é o vereador, é o executivo, seja municipal, estadual ou da União. Por isso que existem. Nós temos uma live, inclusive, falando sobre a separação dos poderes, o poder judiciário, legislativo e o executivo, que é quem faz. Mas, é claro, que os 3 agem em desacordo, agem em acordo para que não haja, na verdade, desacordo, e que tenham leis. Por isso, as 3 esferas do poder administrativo. Perfeito, mestre? Perfeito, professor Nildo Moraes, também sabendo que tem a administração pública direta, né, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios, e a administração pública indireta. Como exemplos, nós temos as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas, né, que poderá ser tema de uma futura live também, né? Então, os colegas que quiserem os temas, escrevam aqui embaixo para que a gente possa preparar a live. E aproveitamos o ensejo para convidar todos na próxima quarta-feira, às 21 horas, né? Para assistir uma próxima live, que a gente vai falar de um tema jurídico ou de filosofia ou de história. Não é isso, professor Nildo Moraes? Com certeza. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, trazendo informação. E se algumas dessas informações ajudou qualquer um de vocês, nessa noite nós cumprimos o nosso objetivo, que é levar informação. Por isso, muito obrigado pela participação de todos, obrigado, professor Samuel, pela participação, e até a próxima quarta-feira. Obrigado, professor Nildo, obrigado a todos, e até a próxima quarta. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais.